A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o pastor Júlio César e eu vim... É uma tristeza, irmão, saber que muitas pessoas saindo até das igrejas por falta de sabedoria dos alguns ensinos errantes, pastores errantes, acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. A Bíblia ali diz, no livro de Mateus, capítulo 3, que João Batista estava pregando sobre o arrependimento. Por que João Batista estava pregando sobre arrependimento? É simples, porque não tem como você entrar no céu se antes não se arrepender. Então, para você adquirir Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Pois bem, João Batista está dizendo que ele está batizando com água. João Batista estava batizando com água porque o batismo de água é o batismo do mandamento, que todo homem se arrependa. Então ele dizia, olha, capítulo 3, eu estou batizando com água, mas vai chegar um que foi antes de mim, vai chegar depois de mim, que batizará vós com o Espírito e com fogo. Irmãos, veja bem, o que é o batismo com o Espírito Santo? É falar em línguas? É você chegar, orar e a pessoa falar em línguas, sapatear e rodar, foi batizado? Não. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é o batismo que quando ele veio convencer você do pecado. O próprio Tiago escreve no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11, dizendo aqui, olha o que ele diz, não pode jorrar dois tipos de água de uma só manancial, doce ou amarga. Então por que muitas mulheres que se diz batizadas com o Espírito Santo, a mesma língua que fala em línguas estranhas é a mesma que fofoca? E por que muitas pessoas estão ainda dizendo que tem o Espírito Santo, falando em línguas e fazendo coisas horrendas diante da presença de Deus? Primeiro, quem tem o Espírito Santo e é batizado por ele já é convencido do pecado. O próprio João diz, escrevendo isso, quem peca é filho do diabo, porque ele já estava separando quem é de Deus e quem não é. Então veja bem, no livro de 1 Coríntios também, no capítulo 14, versículo 13, Paulo começa a ver na igreja de Corinto que não é, o falar em línguas não é tão essencial assim, ao ponto que ele chega dizendo, vamos aqui parar, uma hora de entender que falar em línguas tem que ter intérprete. Ele não dá tanta ênfase. Também, em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala que se ele não tivesse amor, ele nada seria. Então pessoas que falam em línguas não têm amor, e o amor vem do Espírito, o amor vem do Espírito Santo, e quem não tem amor não tem Deus, porque Deus é amor, se não tem Deus não tem seu Espírito. Então, irmãos, ele diz, olha, mesmo que eu falasse línguas estranhas dos anjos, sem amor nada seria. Então ele não coloca a ênfase em falar o dom de línguas. Pois bem, outro fato marcante, que os irmãos têm que tomar cuidado muito, porque a Bíblia diz que no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 16, o diabo começa a tomar tudo que Jó tem. E aí veio o mensageiro, erroneamente, ele disse que o fogo que caiu do céu veio de Deus, sendo que não veio. Deus não destruiu Jó, foi Satanás que tocou em Jó, não foi Deus. Então o fogo veio do céu. E aí, irmãos? Também em Atos capítulo 2, versículo 2, diz que veio do céu também. Então os irmãos têm que tomar muito cuidado, porque o diabo pode fazer até fogo cair do céu. Irmãos, tem muito fogo estranho na igreja, tem muita gente achando que vai para o céu só porque fala em línguas e não ama o seu irmão. Então, João, capítulo 3, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs que estão aí, quando vir um arrebatamento, não vai subir quem fala em línguas, vai subir quem foi convencido, obediente a Jesus. E essa obediência só obedeceu quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence para a obediência. Então, vocês que ficam pregando mentira aí, dizendo que somente o Espírito Santo que fala em línguas, coisa nenhuma. Falaram em línguas em Atos capítulo 2, porque o Espírito lhe concebeu que falasse. Irmãos, é muito séria essa questão. O mesmo poder que Deus deu em Atos capítulo 2, deu também a Torre de Babel, quando separou nações em línguas diferentes. Irmãos, é o final dos tempos e muitas pessoas estão errando por não conhecer as Escrituras. O que é o batismo com o Espírito Santo? Convencimento, justiça de Deus.
Então é isso. Ele te dá dons. Claro que dom de línguas é um dom espiritual, como de curar, profetizar. Então, irmãos, fique atento. Que Deus os abençoe a todos os irmãos e que nós podemos entender e começar a pedir a Deus discernimento das Escrituras. Que a paz seja convosco em nome de Jesus.